Olá, está no ar por 360 Entrevista, nosso espaço semanal para debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Porto 360. Patrocínio. Você bem sabe, não está cansado de saber que a tecnologia, automação, inovação transforma a vida do cidadão e também do nosso setor portuário. Setor esse que é responsável por 1/3 da nossa balança comercial. E os desafios não são pequenos. E para tratar desse tema hoje aqui no Por 360 Entrevista, eu vou convidar o meu amigo Angelino Caputo. Angelino, tava sentindo falta tua aqui no Porto 360. Obrigado pela tua presença. Obrigado pelo convite, Marcos. O ano passado foi bem corrido, né? Complicado, muita agenda. Mas vamos ver se em 2026 a gente consegue estruturar um pouco mais as discussões, né? E estamos colaborando aí com o desenvolvimento, principalmente da tecnologia que você puxou aí. Angelino, vamos falar desse tema, que é um tema caro para mim, né? Uma pauta que eu venho sempre sustentando. Eu me recordo, se não me falha a memória, nós estávamos na Coreia do Sul, sentado no banco, numa missão internacional ali do ônibus, e a gente estava falando sobre isso, né? Nós somos pessoas, eu conto nos dedos ali, pessoas como eu, você, mais algumas, que vêm capitaneando essa discussão a respeito de tecnologia e inovação dentro do setor portuário. E quando a gente olha para esse viés dentro do nosso setor, a gente bem sabe que a transformação que vem ocorrendo, ela não é uma transformação muito distante. Ela vem nos últimos 20 anos acontecendo e cada vez mais de uma maneira célere. Ou seja, de uma tecnologia para outra, cada vez mais o tempo, né, de atualização ou de inovação ou de renovação, ele é menor. E a gente está sendo muito impactado com isso. Haja vista que, se nós nos remetermos à lei de modernização dos portos, a palavra inovação não existe na lei, né? Por incrível que pareça. Como é que você faz essa análise dessa conjuntura que a gente tem e vivencia nos dias de hoje pelos portos do Brasil, em comparação com aquilo que a gente vem aprendendo lá fora, Angelino? Marcos, vamos tentar ser assim um pouco cartesiano, né? Pragmático. Quando a gente fala de inovação, a gente está adotando uma nova tecnologia, um novo processo, alguma coisa assim. Outro dia eu li um paper científico que fez muito sentido para mim. De 1960 e alguma coisa, 62, um cara chamado Everett Rogers. Depois você pode procurar aí para ver, né? O que ele fala é o seguinte, que mais cedo ou mais tarde, todas as inovações chegam para todo mundo. Não tem esse negócio. Quem é que hoje não usa internet, inteligência artificial, 5G? Todo mundo usa, Posso fazer né? um recorte, se Mas você me assim, permitir, o Angelino? problema, só concluir isso aqui. É O engraçado o que você problema está é, dizendo e é verdadeiro. Porque eu não sei se você vai se recordar, quando surgiu o cartão com código de barras no setor portuário, as pessoas afirmavam, né, que o próprio estivador não ia saber usar aquele cartão, né, que aquilo era muito complexo. E as pessoas já usavam o cartão de banco, né? Então vai muito ao encontro do que você está dizendo, né? então, quando você ouve o que o Rogers fala, ele fala assim: o que faz a diferença é o momento onde você adota a inovação e a tecnologia, porque é isso que dá o diferencial competitivo. Então, ele propõe uma curva, uma distribuição normal, assim, para quem é mais estatístico, né? Que ele fala o seguinte: lá no começo de uma inovação qualquer, tem os inventores, o cara que inventou aquele negócio, certo? Depois vem os early adopters, os caras que são aficionados com inovação, eles não querem saber se vai virar padrão, se vai ser caro. Eles adotam com o risco de jogar fora, mas eles querem estar ali exibindo para os amigos dele que ele tem um negócio que o outro nem sabe o que é. Tá? Até aí, olhando em termos de empresas grandes, grandes multinacionais, é um pouco arriscado. Mas aí vem uma faixa ali de uma grande quantidade de empresas e de entidades que são a maioria inovadora.
Esses caras estão ali olhando, pô, isso aqui vai dar um diferencial competitivo, vai me dar produtividade, eficiência, e o pessoal resolve adotar aquela inovação nessa maioria. Tem uma galera que é mais conservadora, o pessoal fala muito que os carros da Toyota são assim, que os grandes bancos, que é uma maioria mais conservadora, né? Que ela fica ali, adota num momento um pouco posterior, mas antes de começar a perder cliente. E lá no final vem os retardatários. O cara chega assim, cara, nós já estamos quebrando se não fizer isso que está todo mundo fazendo. E às vezes quebra mesmo, porque demorou tanto para adotar. Então, qualquer tecnologia tem isso, né? Porque daqui a pouco é obsoleto, né? A tecnologia está aí para todo mundo, está todo mundo usando. Mas quando foi que você adotou? Né? Então, assim, isso é uma visão estratégica. Eu quero ser um early adopter, eu vou declarar que eu vou estar sempre sendo percebido como aquele cara que corre o risco de adotar uma inovação, mesmo que ela não vire padrão, ou que eu aceito pagar mais caro por ela ainda. Mas você, na minha cabeça, a gente não pode passar dessa maioria inovadora, que é esse que é o meu apelo, né? Porque trazendo isso para o porto, né? Os nossos portos têm que ter competitividade e a competitividade, o desenho futuro dos portos, com certeza está nas inovações, nas soluções novas, na nova forma de fazer com eletrificação, com inteligência artificial, com uma série de revisão de processos, que são hoje consideradas inovação. Daqui a pouco vão ser metodologias ou tecnologias consolidadas, consagradas, legadas, né? Quando surge a inovação. Então, essa explicação aí, para mim, fez muito sentido. E nós estamos pensando estrategicamente na hora de adotar, eu acho que a maioria não, né? Acho que a maioria não. Conhecer essa proposta, eu acho que ajuda muito a você ter essa clareza. Eu vou pegar esse exemplo que você deu e vou colocar uma pitada aí. Eu queria que você fizesse uma análise. Você falou dos inovadores. No meu entendimento, o Brasil não é um país inovador. A gente não tem centros de pesquisa e desenvolvimento e não é um polo de inovação como a gente conheceu em Israel, nós conhecemos na Coreia do Sul e outros países aí, como a própria Índia, entre outros países espalhados pelo mundo. A gente tem aqueles que buscam a inovação a todo custo, e eu vou me incluir nisso, você é um deles também. A gente conhece outras pessoas para poder catequizar o mercado de que essas ondas estão chegando, né? Obrigatoriamente não são todas as ondas que a gente vai ser impactado, mas pelo menos a gente alerta o mercado que essas ondas estão acontecendo. Isso vai acontecer no nosso mercado. Eu me recordo que há 4 anos atrás eu e você falávamos de reconhecimento facial e tinha gente que achava que nós éramos malucos naquela época, né? Dizendo que era impossível a implementação de reconhecimento facial. A gente olha, né, o mercado consumidor, que eu acho que são os terminais hoje que estão muito antenados, né, nessas ondas de inovação, já implementando obrigatoriamente esses processos. A gente fala dos retardatários que você disse, que eu acho que é a cadeia que orbita o setor portuário de fornecimento e que acabam indo de acordo com o que cada terminal faz, e a gente tem aqueles que estão quase quebrando, que para mim é o governo, que o governo não consegue, né, ter a celeridade necessária. A saída é unir as duas pontas, o governo entender definitivamente que ele precisa pegar a ponta inicial lá de pesquisa e desenvolvimento e inovação para que ele possa gerir melhor essa estrutura desse exemplo que você deu? Eu acho que a gente tem uma percepção um pouco errada se a gente for linearizar, né? Você sabe que minha origem é Banco do Brasil. Sim. Não existe nenhum mercado no mundo mais avançado e mais inovador em automação bancária do que o Brasil. Tá? Os outros países vêm aprender aqui. Imposto de renda. Não existe nenhum benchmark mundial maior do que o Brasil. Isso é governo, tá? Voto. Não tem ninguém com a eleição tão avançada. Tem gente que questiona aí, que fala que tem, mas isso é mais por causa da polarização. Mas em termos da tecnologia, não existe. Então, esses três assuntos, automação bancária, voto e imposto de renda, o Brasil é a referência. Tá? Agora, tem alguns setores que têm incentivos para inovação. Tem a lei do bem, tem aqueles fundos de investimento. O que acontece aqui que nós estamos sentados na cadeira? No setor portuário. É o que não tem. Tá? Se você for pegar, por exemplo, o setor de energia, o setor de telecomunicações,
existem incentivos oficiais para que haja inovação. Lá, 1% do imposto devido de renda fica fundo perdido. O cara tem algum mecanismo. No setor portuário, você abriu aqui dizendo, nem na lei dos portos não tem a palavra inovação lá, pesquisa e desenvolvimento. Então, nesse movimento aí do famoso PL 733, que é a revisão da lei dos portos, nós tentamos incluir, claro que isso não chegou ainda a bom termo, mas alguma coisa que registrasse oficialmente que tem que ter inovação para o setor portuário. Eu não sei que dia que o pessoal vai estar assistindo, dia, hora, noite que o pessoal vai estar assistindo esse podcast, mas saiu no dia 26 de fevereiro uma consulta pública, está disponível, está lá o texto para contribuição, a primeira portaria oficial para pesquisa, desenvolvimento e inovação do setor portuário. Está lá para consulta pública, para sugestões e contribuições da sociedade, o que pode ser feito para alavancar, para implementar oficialmente a disciplina de pesquisa, desenvolvimento e inovação aplicada para o setor portuário, a política pública. Olha que legal. Tem que começar uma hora, né? Então a gente tem a oportunidade aqui de, além de reclamar, também de contribuir. Vamos abrir essa consulta pública lá e vamos botar sugestões, né? Ela vai sair, ela tem algumas obrigações mais fortes para as autoridades portuárias, né? Mas também tem abertura para que o arrendatário, para que o TUP, o terminal também possa pleitear algum tipo de incentivo para a inovação, né? E aí isso não é uma isso em si não é uma inovação regulatória, né? Nesse caso nós somos aquela, vamos dizer assim, a minoria retardatária. O setor portuário está aquém dos outros setores que já tem isso. A ideia é tirar esse atraso. Será que permitir a estruturação, né, de convênios com outros países seria uma saída? Porque, na verdade, a gente tem um déficit educacional gigantesco para engenheiros, principalmente de sistemas, de computação, e a gente bem sabe que nós não vamos conseguir acompanhar esta corrida, né, tecnológica que a gente tem. Muitas vezes a gente fala da criação de políticas públicas, mas também isso envolve obrigatoriamente, Angelino, outros setores, como a própria educação que eu acabei de mencionar. Esse pode ser um caminho também. Eu acho que o Brasil precisa estar despido, né, do entendimento de que, olha, a gente está atrasado e para que a gente dê a celeridade necessária, a gente precisa tomar algumas atitudes. Assim como a gente percebeu lá na Coreia do Sul, que nos anos 70 eles vieram aqui no Brasil aprender com o Brasil, né? E hoje a gente foi na Coreia do Sul e eu, francamente falando, Angelino, saí muito impactado daquele país. É meio envergonhado, né? Você vê que o cara que veio aprender foi e a gente ficou parado aqui, patinando. Né? Realmente essa que é o termo correto. Se você pensar em inovação aberta, quando você adota inovação aberta, você aceita que toda a inteligência necessária para te mover para um patamar maior não está dentro das suas próprias fronteiras. Você aceita que a inovação é um processo colaborativo, né? E aí, pô, é perfeito você procurar quem já está mais na frente. A parceria com a inovação com os centros de pesquisa internacionais que já se adiantaram, porque senão você tem que reinventar a roda, né? E fazer junto, você tem um resultado mais rápido, eu acho Mas que esse não é também o caminho do mais Brasil bacana. com o discurso da proteção da indústria nacional, Angelino? Porque hoje em dia a gente ainda tem o discurso do protecionismo da indústria nacional que inexiste. Uma indústria que ao longo dos anos ela inexiste. E aí nós não conseguimos avançar por esse discurso político que a gente acompanha. Todo país, Marcos, tem alguma diplomaticamente. O que o Trump fez inundando o país inundando o mundo de tarifas? É proteção para a indústria, para minério, para recursos naturais. Todo país tem. Isso existe, não tem como evitar. O que nós temos que ter é inteligência de estabelecer esses processos de inovação. Pensar estrategicamente em inovação, não simplesmente ficar assistindo. Oi, achei interessante isso aqui, vou adotar. Vou copiar. Não, o que eu posso estar não correndo atrás, mas correndo na frente, né? E nós temos áreas de excelência e temos muita gente inteligente, temos universidades boas, temos centros de pesquisa em desenvolvimento baseado na lei do bem aí. Você tem o Instituto Eldorado, por exemplo, em Campinas, que quem não conhece vale a pena. Você pensa que não está no Brasil, tá? São polos assim na Unicamp e tal. Você vê
pesquisadora, bióloga aí com essa polilaminina para poder Sem corrigir dúvida. a coluna. Então tem muita inovação no Brasil, mas não é valorizado, né? A gente só bate palma quando vem um reconhecimento internacional. Aí todo mundo começa a olhar para alguém que está dentro de casa. Então a gente Esse tem que processo, parar com essa Angelino, síndrome de vira-lata, né? E também estruturar essas coisas. esse processo todo que a gente está colocando agora, ele não passa também por uma reformulação trabalhista, porque essa geração que chega hoje, ela tem uma nova percepção da empregabilidade que não é mais aderência com o modelo de CLT, né? Ou seja, essa geração ele quer trabalhar de uma maneira completamente diferente. Eu costumo dizer que todo mundo dizia do novo normal, né? Principalmente depois da pandemia, e eu falo que hoje a gente está vivendo o novo do novo normal, porque antes da pandemia nós obrigatoriamente tínhamos tudo presencial, ou 99% daquilo que nós fazíamos era presencial. Na pandemia, 100% remoto. Quando voltamos da pandemia, nos defrontamos com um novo normal mesmo, porque agora tudo é presencial e remoto também, né? A gente faz uma reunião presencial e no deslocamento de um lugar para o outro a gente faz uma reunião remota no carro. Então, nós acabamos nos adaptando a essa nova realidade, onde essa nova geração também não quer aquele compromisso que nós tínhamos nos dias não muitos distantes. Não passa por essa reformulação trabalhista também, Angelino? Concordo plenamente contigo. A gente não pode pensar com a mesma cabeça, né? E essa geração nova é o futuro do Brasil. Se a gente não souber trabalhar como eles pensam, daqui a pouco a gente trava. Então, adaptabilidade é que dá já dizia lá o nosso mestre da evolução, né? Charles Darwin, sobrevive quem se adapta mais rápido, não quem é mais forte. E essa parte laboral, não tem emprego, tem serviço. Serviço tem muito, mas emprego é difícil. Então, como é que você faz, né? É isso aí. Angelino, Concordo contigo. para a gente finalizar, a gente está no ano de 2026, um ano eleitoral, um ano com Copa do Mundo e com inúmeros feriados. No lado da inovação, no lado do PL, principalmente, e das obras que obrigatoriamente os portos brasileiros carecem. Eu vou um pouco até mais longe, porque isso não é só uma particularidade do Brasil, é da América Latina de um modo geral, essa falta de infraestrutura ao redor dos portos. Você acha que é um ano perdido, Angelino? Perdido é muito forte, né, Marcos? Mas assim, o processo decisório fica comprometido. Porque se você precisa dar um passo, precisa de uma decisão, claro que a energia decisória está voltada para a disputa pelo poder, né? Que é a eleição. Né? Então, a chance do Congresso Nacional não aprovar nada diferente a partir de abril, maio para frente, é muito grande. Né? Tanto é que a gente que trabalha com a coalizão empresarial para tentar salvar a maior parte do PL 733, né? Estamos querendo dar uma acelerada agora no começo do ano, justamente para não chegar nesse período eleitoral mais intenso aí. Mas o que está sendo produzido, que já está decidido, não deve parar por causa disso, né? Eu acho que é só o que carece de uma decisão. Então, não dá para dizer que o ano é perdido, porque já tem muita coisa boa em andamento, né, que a gente tem que fazer andar. Mas realmente tem um comprometimento dessa camada decisória. Probabilidade do PL 733 se transformar em lei e probabilidade do PL 733 ser adaptado à nova lei. Qual a tua avaliação? 90% de chance de ser uma adaptação à lei existente e 10% de ser uma lei completamente nova. Você perguntou a minha opinião, tá? Não, tua Isso eu opinião não tá aí. é a minha aposta, tá? Mas pode ser que eu esteja enganado. Tá aí, Angelino Caputo, um grande amigo de muitos anos no setor portuário, uma pessoa que eu sempre faço questão de referendar e dizer que aprendo muito com ele. Angelino, cara, obrigado pela tua presença, sempre bom bater um papo com você e quando eu estiver em Brasília vou te ligar e o almoço fica por tua conta, tá combinado? Combinado. Vai. A gente vai comer uma carne boa lá em Brasília, eu sei um lugar bom para te levar. Ah, tá aí. Angelino Caputo,
Eu vou ficando por aqui, movimentando sempre muito mais que informação. Forte abraço. Até semana que vem. Porto 360. Patrocínio